E já estamos de regresso, agora em formato Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais e profissionais, com uma temática de abertura muito importante, porque temos alguns jogos em falta este fim de semana para fazer análise. Não houve o jogo do Feirense, não houve o jogo do Sporting, também o jogo do Leixões, por falta de policiamento, e é exatamente por essa temática que vamos começar o nosso programa, hoje com uma abordagem um bocadinho mais ampla aos campeonatos nacionais e profissionais. Vamos ter tempo de dissecar aqui aquilo que está a acontecer, mas antes de mais, boa tarde a todos. Rodrigo Nunes, começamos aqui pela temática. Não temos jogo do Feirense esta semana para comentar, porque falta de condições de segurança impediram a realização do jogo. Aconteceu mesmo no Leixões Nacional, no Famalicão Sporting Clube Portugal. Como é que vê esta questão? Já havia algum aviso que poderia acontecer? Lembrar que há algumas manifestações por todo o país das forças de segurança. Já tinham sido avisadas que quer a Liga, quer a Federação, que poderia haver algumas questões nos policiamentos, e também daqui a pouco vamos ver que nos próprios policiamentos do Campeonato de Portugal, a Liga 3 não houve, mas no Campeonato de Portugal houve algumas lacunas nos policiamentos. Como é que vê tudo isto a acontecer? Acima de tudo, teve que ser o futebol a trazer a questão para cima da mesa com mais afinco. Boa noite a todos e boa noite aqui aos meus colegas de painel. Isto não há muito para dizer, até porque eu nem não percebo nada disso, quer dizer, isto... preocupa. A única coisa que eu percebo é que os polícias fizeram aquilo que perceberam que era uma forma de chamar a atenção, porque eles fizeram manifestações em todo lado e ninguém deu importância nenhuma. Quando se meteram no futebol e houve meia dúzia de jogos que deixaram de se realizar, e eles sabiam o impacto que isso ia ter. O que é que eu depreendo disto tudo? Que quer o Governo, quer a própria Liga e a Federação não deram a importância que deviam dar a este problema. Não sei se os polícias com isto vão resolver aquilo que os faz fazer greves, fazer manifestações. É uma fantochada aquela história de estarem doentes, de adoecerem rapidamente e naquele determinado jogo. E depois isto, o que é que acontece? Acontece que uns são beneficiados e outros não são. Uns têm coragem para ir até ao fim com a sua decisão, outros alteram a sua ideia para outros jogos quaisquer. Não sei que influências é que pode ter havido para que isso acontecesse, porque se os polícias estão a fazer estas manifestações e a provar que realmente, ou pelo menos a acordar a opinião pública e a defender os seus interesses, vão ser todos. Não pode ser prejudicados uns clubes e outros não se passar nada, porque quer se queira, quer não, isto vai influenciar o desenrolar normal do campeonato, e mais uma vez é o Sporting que paga e o Feirense neste caso. Marco Teixeira, é uma questão que claramente está em cima da mesa, é a questão do policiamento, a questão da ordem, e até do Famalicão Sporting vêm algumas notícias de desacatos no exterior. Podia ter acontecido em qualquer outro estádio, mas as forças de intervenção muitas vezes estão ali para evitar esse tipo de conflitos. É algo que lhe preocupa, sendo que, eu vou usar uma expressão do Rodrigo Nunes, os polícias perceberam que tinham que se meter no futebol para serem ouvidos. Antes de mais, uma boa tarde, boa noite para todos. Não, e também para quem nos ouve e vê lá em casa. Sem dúvida nenhuma, o Rodrigo acho que abordou, portanto, pelo melhor lado, de facto, esta situação, que é, os polícias perceberam, portanto, de que o futebol lhes traria claramente notoriedade. Portanto, e aproveitaram, na minha opinião, portanto, enfim, acho que o deveriam ter feito de uma forma mais comedida, principalmente aquele senhor que foi, portanto, à televisão, que era de um sindicato que eu até já não me lembro, nem me identifiquei, se era da PSP, se era da GNR, e que invocou, portanto, enfim, aquela situação, portanto, das urnas e tal, que foi infeliz, e de facto tudo explotou depois, portanto, toda aquela situação do MAI, do ministro
da administração interna, porque de facto não faz sentido nenhum, portanto, estar a misturar. José Luís Carneiro disse que foi um ato de insubordinação. Eu não tenho competências, como é evidente, portanto, para julgar, para saber se foi insubordinação, se não foi. A única coisa que eu sei como cidadão é que, pronto, mais uma vez o futebol, pela sua importância, serviu para tirar para a fogueira, portanto, enfim, situações desagradáveis. Até porque no futebol e em todos os eventos do género, os polícias são pagos para fazer o trabalho. Portanto, não interfere no salário deles. Portanto, eles não são obrigados e recebem o mesmo ao fim do mês. Eles vão fazer esse serviço e recebem. Portanto, se eles estão a queixar que ganham um pouco, não percebi porque é que não tiveram a oportunidade para poder ganhar mais algo. São chamados gratificados, acho que é assim a expressão que... Eu acho, e para terminar o meu raciocínio, eu acho que o Rodrigo identificou claramente, portanto, o porquê de que eles se agarraram ao futebol. Xavier, também aqui uma palavra, é a nossa nota de abertura, claramente é aquilo que marca o fim de semana. Não temos jogo de Sporting nem do Feirense deste fim de semana. O que é verdade é que, como o Rodrigo disse e bem, isto pode deixar moça, porque pode-se invocar aqui algum falseamento da verdade esportiva, porque jogou-se na data X ou na data Y, já para não falar nos custos associados. A questão é que, na lógica também dos polícias e da GNR, estão a fazer ouvir aquilo que são as suas reivindicações. Claro. Olha, boa tarde aqui aos meus colegas, a quem nos vê e ouve, boa tarde para ti, e é bom estar de regresso aqui à rádio. Nós tivemos, não por falta de policiamento, mas tivemos 2 semanas ausentes. Para mim é um bocado complicado falar sobre isto, porque nós estamos aqui num programa desportivo e teria que estar aqui a falar um bocadinho de fora do desporto e colocar a parte que mais me envergonha como português neste momento, e não queria estar aqui a falar muito sobre isso ou a criar aqui alguma quesilha entre nós ou alguma diferença de opinião, mas isto não é um assunto desportivo. Isto infelizmente é o reflexo do estado a que o nosso país chegou. O nosso país neste momento é uma vergonha em várias áreas, não é só na parte da segurança, é na educação, é na justiça, em todo o lado. Nós não conseguimos encontrar uma área em que uma pessoa diga assim, olha, ali está sólido, há gente séria, é tudo pessoas de bem, que estão a trabalhar para o bem da comunidade. Não, nós abrimos os telejornais e vemos que o nosso país, infelizmente, está numa espiral negativa tão grande que, e nem eu sei como é que nós vamos salvar isto, nem como é que isto vai ser resolvido, e tenho sérias dúvidas que no próximo dia 10 de março este problema seja resolvido. No que toca ao desporto, eu acho, primeiro quero, independentemente, e podem pensar que estou a falar como beneficiado deste jogo que não se realizou no Sporting, mas quero louvar a coragem dos polícias. Os polícias tiveram a coragem de uma forma mediática, como disse bem o presidente Rodrigo, de serem ouvidos, porque eles foram completamente ignorados durante estes dias que antecederam esta jornada, com as várias manifestações que foram feitas, uma delas no Porto, na quarta-feira, que envolveu milhares de pessoas. Está lá o aviso, e a resposta que nós temos do Sr. Ministro, que foi aqui mencionado, é que ele parece que ainda está a atiçar mais a situação e que vai abrir inquéritos, e que vai averiguar o que é que aconteceu, se eles estavam doentes, não estavam doentes. Claro que, como diz o Presidente e bem, foi aproveitada usaram-se de uma não queria dizer artimanha, mas usaram-se de uma coisa que inventaram se calhar doenças para reivindicar a sua falta ao trabalho. Mas o que é certo é que alguma coisa tem que ser feita. A polícia que se queixou que estava muito calor. Exato. Ou seja, eu acredito que, obviamente... O presidente de um dos sindicatos está muito calor, podia ser assim. Não, mas obviamente que quem sai prejudicado são os clubes que não jogaram, e eu reconheço isso, não tenho problema nenhum em fazê-lo, mas isto não é uma questão desportiva. Isto é uma questão claramente política, e em que há os polícias, os agentes de autoridade, que não são ouvidos, não são recebidos como deve ser, nem são tratados como deviam. E obviamente que usaram-se da parte mais mediática, que se calhar, ou
daquilo que nós mais temos mediático no país, que é futebol. Eu costumo dizer que não há dinheiro para pagar a luz nem a água, mas se houver uma bola de futebol, se a nossa equipa marcar um golo e houver umas minis na mesa e uns termossos, está tudo bem. Portugal não tem problemas nenhuns. Eles pegam no futebol e agora ameaçam pegar na política. Na questão não, é que eles estão... Exatamente, mas alguma coisa eles teriam que fazer para ser ouvidos, porque, como disse o Presidente bem, eles foram ignorados durante este tempo todo. Agora, claro que isto, na minha opinião, sinceramente, aí já sou mais radical ainda do que os agentes de segurança fizeram, é que isto teria sido uma grande manifestação ainda maior era se não tivesse havido nenhum jogo de futebol este fim de semana. Isso é que era uma grande... Ficavam todos doentes. Eu queria dizer mas alguma coisa tinha que ser feita. Permite-me só fazer aqui uma junção. A maioria dos jogos mais importantes não se jogava nenhum. Que eu depois queria ver até onde é que o governo se formos, iria. Por acaso não houve Liga 3, portanto foi uma das questões que acabou por amenizar também um bocadinho. Mas se formos ao Campeonato de Portugal, ainda ontem tive a oportunidade de estar num estádio e ver um jogo de Campeonato de Portugal, e o policiamento estaria talvez a 25% ou a 30% daquilo que costuma ser, embora estivessem forças de segurança disponíveis, e foi necessário por acaso nesse jogo vir reforço, mas a questão é que a disponibilidade não é a mesma e dá que pensar, até porque existem carnavais à volta. Claro. Vários acontecimentos. E a vida não é só desporto, a nossa própria segurança enquanto cidadãos, a nossa vida mas normal. Isso não há problema nenhum, isso eles não se ficaram doentes. Sim, se houvesse um desacato num sítio qualquer, a polícia tinha que intervir. Exatamente, foi uma forma que eles eles não podem fazer greve. Mas, por exemplo, isto teria sido uma grande manifestação de força dos agentes se fizessem a todos. Eu critico que tinha que ser todos. Era todos, não era 2 ou 3 ou 4 ou 5 jogos, ok, o alerta foi dado, mas agora se tiverem que continuar a reivindicar e continuarem a não ser ouvidos e a não ser atendidos os seus pedidos, que o façam de uma forma geral, que não prejudiquem A, B, C ou D, porque eu, independentemente, considerar-me beneficiado é se quando houver o Famalicão Sporting, o Sporting não ganhar o jogo, porque até à data o Sporting, se ganhar o jogo, tem atraso. Agora estão em primeiro. Mas é a condição. Nem é a parte desportiva só que toca. Por exemplo, o Feirense teria sido muito importante. Imaginem que o Feirense ganhava em Viseu. Era bom para o Feirense. O Feirense agora estar com esta... estar tão perto da zona... O problema do Feirense foi minimizado porque o Leixões também não jogou. Exatamente, mas imaginem que o Leixões joga e ganha... Era um problema, e é que o Leixões tinha uma situação que nós poderíamos falar nela se falássemos na segunda liga, que o Leixões tinha um novo treinador, e até podia ser que o Fangueiro, que é um novo treinador do Leixões, fizesse uma gracinha de dar 3 pontos ao Leixões e fizesse um bom trabalho, e o Leixões até ganhava o jogo. E o Feirense seria prejudicado. É que estamos a falar que foram prejudicados 2 ou 3 clubes. Não pode ser. Quando se faz uma medida destas, é a única coisa que eu critico. Deveria ter sido geral. Mas eles aí não estavam a olhar para aquilo que ia acontecer aos campeonatos, estavam a olhar aquilo que era... Mas faziam-no de uma forma geral. Permite-me só juntar aqui também o Vítor à conversa. Vítor, é uma questão, é uma nota de abertura. Já iremos aos campeonatos, aos vários campeonatos que acompanhamos neste programa, mas não deixa de ser uma questão que acaba por saltar à vista, desculpando o termo, que é esta reivindicação que deixou moça nos campeonatos, e veremos até que ponto é que ponderá não deixar mais. E o Rodrigo falava há pouco da questão, e o Xavier, e se o Sporting, pelo facto de estar agora atrás, embora que hipoteticamente, ou melhor, hipoteticamente não há condição, poderá acontecer que na altura essa pressão, é um jogo extra, pode ser a meio da semana, ainda não está marcado pelo que sei o jogo. Como é que vês tudo isto? Desportivamente, que é aquilo que falamos aqui? Sim, boa tarde a todos, aos companheiros de painel, ao Filipe, a todos que nos veem e que nos ouvem. Eu acho que há aqui 2 prismas que têm que ser analisados. O prisma do lado desportivo e o prisma social. As forças de segurança, a PSP, é uma força paramilitar e, como diz o Rodrigo, não podem fazer greve. E, portanto, têm que procurar formas para reivindicar os seus direitos, aquilo que entendem que é justo, para executarem bem a sua tarefa, a sua missão. São uma força fundamental naquilo que é o dia-a-dia dos cidadãos portugueses e daqueles que vivem, que vêm cá a Portugal. E, portanto, há muito tempo que andam a reivindicar um conjunto de melhorias contratuais, remuneratórias. É preciso ressalvar
que o ordenado de um polícia são pouco mais de 900 euros mensais. O que é isto? Embora o que esteja aqui, mais do que o ordenado, é a questão do subsídio extra que foi dado à Polícia Judiciária, que não terá sido atribuído a equiparação à PJ. Exatamente. Não foi atribuído também à GNR e à PSP. Sim, mas é uma reivindicação de melhoria de condições salariais. E, portanto, há que compreender que um agente da PSP que seja de Santa Maria da Feira, que seja colocado numa esquadra no Alentejo ou em Lisboa ou onde for, tem que retirar do seu vencimento um alojamento. Que qualidade de vida é que este ser humano, que é contratado pelo Estado português, tem para dar a si próprio e eventualmente à família que possa ter? Portanto, nós temos que colocar as coisas nestes patamares e podemos aqui juntar outros profissionais do Estado, professores e por aí fora, que o Estado os precariza na sua vida diária, não lhes dá condições de vida dignas. E, portanto, eu acho muito bem esta ação de luta. Se deveria ser em todos os estádios ou não, isso deixo o problema disto é que às entidades. A polícia com isto, quem quiser especular, e no futebol não falta muitos de nós que especulamos, todos nós, a defender os nossos clubes, e eles deixaram um problema que vai ter uma discussão muito grande. Se fosse o Famalicão Benfica, o jogo realizava-se. E eles não ficavam doentes. Se fosse um Famalicão Porto, 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 os polícias não ficavam doentes. Porque, e eu posso dizer isto, porque a realidade é essa, porque o Sporting ia jogar a Famalicão e não jogou porque a polícia foi especulação. Noticiado. Portanto, a polícia, eles têm todo o direito de defenderem lá os seus direitos todos, e estamos todos de acordo. Agora, ou fazem uma ação concertada, porque eles perceberam claramente que isto ia abanar. Ia para abanar, Presidente. Mas não abanou o país, não, abanou o desporto, mas não e abanou... precisa de abanar toda a gente. E assim, e se os adeptos soubessem comportar condignamente, eu acho que tinha muito mais impacto. O Benfica, Gil Vicente, não se realizar. Deixa-me falar que eu te deixei falar há bocadinho, sem interromper. Não, tranquilo. E portanto, eu acho muito bem, como digo, não vou discutir a questão se devia ser no jogo ano. Eu até agradeci que o Porto também não tivesse havido, tendo em conta o resultado final, mas ia para o estádio e estava a ouvir na rádio que havia o risco, efetivamente, também no Porto não haver jogo de futebol. Agora... E há notícias que dão, eu por acaso não vi o jogo, só vi o resumo, mas há notícias que dão que há um decréscimo do efetivo de segurança. Filipe, ou seja, havia um mínimo garantido, mas havia um decréscimo do efetivo de segurança. No trajeto onde estacionei o carro e cheguei ao estádio, encontrei apenas 3 polícias. Portanto, quando normalmente encontraria uma boa dezena deles. Eu deixo o carro sempre no mesmo sítio e, portanto, aqui notei logo que havia uma diferença de agentes. Agora, é evidente que isto pode dar asa a muita especulação desportivamente. E essa é outra. E pode dar, não creio que seja essa a grande luta, não creio que tenha sido... Também para o Famalicão, atenção, o Famalicão, já lá vamos à classificação, o Famalicão pode também depois invocar aqui, porque o Famalicão ainda tinha aqui algumas aspirações algumas questões de poder ainda ir para lugares de despromoção. Sim, mas eu acho que aqui o mais importante, e nós como cidadãos, que temos que defender quem está ao serviço da nação, nós temos que ser solidários, e esse é o meu ponto de vista, naquilo que é a valorização da carreira destes seres humanos, destes profissionais que têm a sua vida, que têm a vida familiar, e portanto, eu espero, porque apesar de termos um governo de missionário, e se calhar deixaria aqui isto como alguma luz para a resolução do problema, eu acho que o PS não vai poder resolver isto sozinho. Eu acho que era muito importante que o PSD e o PS sentassem à mesa nos próximos dias e tentassem encontrar uma solução. Mas o José Luís Carneiro o que diz é que, estando próximo de eleições, ou seja, não pode dar a solução que reivindicam as forças de segurança por haver eleições a 10 de março. Por isso mesmo, eu acho que o PS... Falar após as eleições de 10 de março. O que eu acho é que o PS e o PSD, nomeadamente os dois partidos, que serão
um deles o principal vencedor das próximas eleições, deviam sentar os dois e juntar as forças sindicais afetas à PSP e procurarem uma solução. Olha, o vosso problema vai ser resolvido, seja um, seja o outro, porque é um problema do Estado, não é um problema de ideologia, é um problema de Estado, e, portanto, que as pessoas que têm capacidade de decisão se sentem à mesa e que possam encontrar uma solução conjunta para que não haja mais transtornos, seja na vida desportiva, seja noutras áreas da sociedade portuguesa. Dinis, também muito rapidamente aqui, para depois irmos à análise dos campeonatos, o que é certo é que o Feirense, e foi algo que falamos aqui, permite-me trazer também aqui à questão, o Feirense pode estar aqui há algum tempo, e o Feirense está numa situação delicada da classificação, tinha tudo pronto para ir a jogo, o Académico de Viseu estava pronto para ir a jogo, e o momento também conta, não é? O Sporting vinha de uma vitória por 8-0 frente ao Famalicão, vai jogar a Famalicão, veremos quando for a jogar a Famalicão qual é a condição a que vem. Como é que vês tudo isto a nível desportivo? Chegaste a passar por algum momento? Eu lembro, por acaso, corrijam-me se está errado, quando foi a greve dos árbitros também foi no jogo de Sporting, com o Beira-Mar, não foi? Só mesmo para pegar ali o que eu ia dizer agora, antes do Dinis começar a falar, é que nós podemos especular muita coisa, até esta, de que eu não sei se o jogo com o Porto estava reunidas as condições de segurança para o jogo se realizar. E os delegados da Liga, como estavam no Porto, e foram pressionados, pronto, só tem 3 polícias e tal, isto resolve-se. E se calhar no Sporting, no Famalicão Sport, tinha a mesma segurança que teve no Porto e já não se pôde realizar. É que agora especula-se tudo e mais alguma coisa. E o futebol é fértil em especulação. Mas temos que acreditar em alguma coisa, Rodrigo. Não, no futebol eu já não acredito em nada. Na questão da segurança... Eu já não acredito em nada no futebol. Desculpa lá, mas eu já não acredito em nada. E eu não percebo porque é que no Famalicão Sporting não pode-se realizar o jogo e no Porto Rio Ave já se pôde, quando no Porto Rio Ave de certeza que tem que ter mais polícia do que no Famalicão Sporting. Então são 5.000 lugares, o Porto são 30, 40 mil. Exatamente. Permite-me só... E viu 3 polícias até chegar ao estádio, não, ao lugar foi notícia, Rodrigo, foi notícia, eu volto a dizer, não estive nem presente no estádio, nem vi o jogo, teve em risco o jogo de se realizar por uma diminuição de esteve em risco de se realizar, foi adiado das 6 para as 7, mesmo depois das 7 ainda esteve em risco de realizar e não se realizou. Eu acho que uma coisa é estar em risco de se realizar e realizar-se. Outra coisa é estar em risco de realizar-se e não se realizar. Eu com todo o respeito por tudo, e eu apenas estou a especular. E vou terminar e não vou falar mais sobre isto porque não faz sentido nenhum e eu tenho que acreditar em toda a gente e no bom senso. Mas isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Presidente, eu acho que se não tivesse havido os desacatos que houveram cá fora, o jogo realizava-se. Foi a informação que circulou. Eu acho que foi o que despoltou que o jogo... Porque há uma... E eu não vou querer falar muito disso por uma questão até de segurança pessoal. Se falares nesse tema, eu abstenho-me completamente. Até porque estão os senhores a ser julgados no Porto e foram retirados de lá todo o contingente que estava no TIC no Porto, por causa de um processo que está a decorrer de elementos da claque do Porto. Foram retirados lá todo o sistema de segurança. O canal onde eu vi em direto a saída dos polícias, ficaram lá 3 ou 4 polícias à porta do TIC e foram todos para Famalicão. Aquilo que eu acho que quando chegou os polícias a Famalicão perceberam é que não estavam reunidas as condições de segurança pelos desacatos cá fora. Eu acho que isso é que deve ter despoltado a não realização do jogo. É a minha opinião e não levo, mas concordo com o que o Presidente diz. Pode levar à especulação. Mas é só juntar uma nota que era importante para essa análise. Não é só os desacatos. Há notícias de um ferido grave. E isso tem, ou seja, voltando a dizer, não sou especialista na lei, mas havendo um ferido grave, funcionário do Famalicão, eu também não, havendo uma coisa grave, funcionário do Famalicão poderá colocar em causa de uma forma diferente. Volto a dizer, isto é o que eu ouço na comunicação. Eu também não percebo, portanto, eu não percebo nada. Mas tinha que desjuntar, peço desculpas. Não, fizeste nem de propósito, eu também não percebo nada disso. Mas disse aqui uma coisa, porque soube isso na quinta-feira. Eu na terça-feira passada estive a jantar em Santa Maria da Feira e por acaso quando entrei tinham 2 lugares, a minha mulher tinha-me 2 lugares numa mesa de um casal amigo que ele por acaso é polícia. E longe de nós imaginarmos que isto ia acontecer. Mas estávamos a falar e eu comecei a falar com ele, a perceber, e perguntei-lhe, até tu fazes greve e tal, pronto. E ele...
E depois eu perguntei-lhe a ele, opá, quando há estes jogos, vocês, isto faz parte do vosso salário, portanto, ele está mas ele podia estar na esquadra e dizer, ok, vais fazer agora ali 2 horas ao estádio Marcolino Castro e vai e tem que ir. Por isso é que eu disse, não, nós, quem está de folga é que faz este tipo de... Os únicos eventos que nós não recebemos nada é os eventos religiosos. Pronto. Ora, então, e ele, pela conversa dele, tira umas centenas de euros mensais por fazer, e todos os polícias estão à esperinha de serem selecionados para fazem esses coisas. Portanto, no Infamalicão, quem tem que resolver aqueles desacatos não é a polícia que estava para ir para o estádio. Porque é como ele diz, se houver desacatos no estádio ou fora do estádio, nós não intervimos. Chama-se reforços, e então aí vêm os nossos colegas que estão em você serviço. sabe que o paga isso também. Portanto, esta história de Famalicão aconteceu porque se calhar foi... Não, quem tem que zelar pela ordem pública fora dos estádios são polícias que não têm nada a ver com os polícias que estavam nomeados para o jogo. Portanto, criar-se aqui, porque às vezes isto também interessa um bocado estas confusões. Força de Inês, peço desculpa interrompido. Olha, antes de mais cumprimentar aqui os colegas de painel, o Presidente, o Vítor, o Xavier, aqui o Mr. Teixeira. Olha, e antes de irmos concretamente à tua pergunta, nomeadamente o Feirense, que é de facto uma pergunta pertinente devido à classificação em si, porque isto deixa um jogo em atraso e é complicado. É muito complicado. E não é um jogo fácil. E eu não queria estar a adiantar o porquê que digo que é complicado, mas nós que somos gente do futebol e que andamos lá há muito tempo sabemos que naquela linha d'água, ou perto da linha d'água, no caso do Feirense, ficar com um jogo a menos adiado, dá para uma margem de manobra que, em termos desportivos, na minha forma de estar, e todos nós sabemos que assim é, tira um pouco da verdade desportiva dos próprios campeonatos em si. Mas antes de chegarmos lá, eu gostaria de falar um pouco desta situação da polícia também. É assim, eu acho que não vale tudo. E depois há profissões e profissões. Todos nós somos bons e maus profissionais. Mas ser professor é diferente, traz responsabilidade acrescida. Ser médico traz a responsabilidade acrescida. Ser enfermeiro traz responsabilidade acrescida. Ser polícia e por aí fora, há determinadas profissões que trazem a responsabilidade acrescida. Ser figura pública traz responsabilidade acrescida. E onde é que eu quero chegar com isto? Eu não posso... de acordo com a maior parte daquilo que, entretanto, os meus colegas de painel foram dizendo por aqui, e estou, inclusive, até solidário para com as polícias de segurança pública e com o direito que eles têm, e, de facto... Agora, há aqui um pequeno pormenor. Há determinadas atitudes que nomeadamente um polícia, não pode ter. Eu não posso aceitar de um determinado agente, não é, da lei, digamos assim, uma autoridade que, e neste caso em particular, estão 14 elementos destacados, não é, e 13 de repente ficaram doentes. Ora bem, há aqui, entre aspas, e perdoem-me a expressão e o meu pensamento, um certo grau de desonestidade. Nós sabemos que dos 14, 13 não ficaram doentes. E isso ficou com calor. Isso digamos, não é verdade. Isso, portanto, e para uma classe como a autoridade, eu penso que não fica bem. Esse é um aspecto. Noutro aspecto que não fica bem, a segurança das pessoas no determinado evento, no Famalicão Sporting, em que este oportunismo, digamos assim, a reboque do futebol, porque dá visibilidade, pôs em causa seguranças de pessoas concretas. E como já foi dito aqui, houve feridos, houve desacatos, houve um conjunto de situações. E isso eu penso que é lamentável.
mas queria terminar exatamente com esta ideia. Mas os polícias que iam para o estádio, não intervinham, mesmo com estes desacatos, não intervinham nestes desacatos. Tinha que ser chamado o corpo de intervenção como foi. Claro. E que demoraram o tempo que quiseram demorar. Ou se calhar demoraram um tempo normal. O mais certo é que não tem nada a ver com o jogo, esta história dos desacatos. Claro, provavelmente. Não tem a ver, Rodrigo. Não abrir o estádio é uma consequência. Não é? Não haver polícias. Se não houver polícias no estádio, se não está polícias no estádio, não se pode abrir. Se houvesse polícias no estádio, as pessoas não estavam cá fora e não pegavam. Quer dizer... Eu não sei a que horas foi isso. Não é? Não sei se foi... Estão a imaginar para a semana... Estão a imaginar para a semana... Para nos portarmos com civismo. Não tem nada a ver, não foi isso que eu disse. Não precisamos de polícia na rua para nos portarmos com civismo. E eu não acho que seja oportunismo, eu acho que foi uma oportunidade. Portanto, porque a culpa não é dos polícias, Diniz. A culpa é de quem gera o país e não resolveu o problema que há muito tempo vinha a ser reivindicado. Mas pode não poder. Nós, há algum tempo atrás, tivemos uma bancada de um estádio de futebol cheia de polícias. Nós tivemos várias manifestações na Assembleia da República distribuídas pelo país de polícias. Eu percebo. Vítor, o que eu quero dizer eu acho que não podemos virar a coisa. O que eu quero dizer é que um agente da segurança, um representante da lei, digamos assim, não pode comportar-se da mesma forma, e perdoe-me, meto isto entre aspas, o polícia não se pode comportar da mesma forma de um ladrão. Não pode. Não pode. Quer dizer, e eu quanto mais ouço os polícias a falar, mais preocupado fico. Que eles falam da maneira como eles falaram, que era a história de estar calor, que era o outro. O governo, em vez de a primeira coisa a fazer era perguntar se os nossos colegas já estavam bons de saúde, portanto, eles não gozam com o panorama, porque toda a gente sabe que aquilo foi feito. E depois, não gostaram das palavras do ministro. Estava eu a ler agora ali na televisão. Os polícias não gostaram das palavras. E eu, como cidadão português, não gostei de uma palavra que ouvi dos polícias. Uma! Aqui a questão que os polícias invocam é a tal questão, ou seja, por serem uma força paramilitar, não podem fazer greve. Portanto, há aqui uma expressão da reivindicação que mas pode eu estar estou contra o que eles fizeram. Eu não estou contra. A questão, por exemplo, dos professores, ou seja, as pessoas faltarem às aulas por estarem em greve, também afeta a vida daqueles alunos. É um bocadinho por aí que eles vão puxando a conversa. Nós temos que acelerar, porque senão... E se calhar estão com ciúmes dos agricultores, que os agricultores foram ouvidos e foi-lhes feito. Se os agricultores fazer umas febras e umas bifanas e não sei o quê. Estão com ciúmes. Sim, mas é uma... acho que não devemos cair nessa... Claro que não, seja, mas... Há um estudo que é feito, por exemplo, da gestão dos cereais que deixaram a vida da Ucrânia, e o que afetou a nível económico e a nível da alimentação sem dúvida. Das pessoas. Oh, Filipe, eu só peguei porque... As tuas explicações são... Fui um bocado a reboque, sem dúvida, mas eu fui um bocado a reboque daquilo que o Diniz disse, que é, e com razão, se eles têm profissões que requerem uma outra forma de reagir do que um simples empregado fabril ou um agricultor ou o que seja, obviamente que se um agricultor foi ouvido e foi resolvido, eu que tenho esta responsabilidade, que trabalho para o Estado, que tenho uma profissão de risco de vida, e sabiam disso antes não sou ouvido, mas sabiam é que é uma profissão de risco de vida, não é um, com todo o respeito, até pela minha própria profissão. Mas o Diniz nesse aspecto tem razão, acho eu. Sim, sem dúvida, eu estou-lhe a dar razão, exatamente. As profissões têm que ser, e a polícia, os polícias sabem quando vão para polícias que não têm greve, que não claro. E têm que resolver as coisas, mas concordo de que se o governo dá a uma polícia e não dá a outra, não faz sentido nenhum. Ou dá a todas ou não dá nenhum. Portanto, estamos de acordo. Isto é quase mais uma questão política do que desportiva. A polícia tinha que resolver os seus problemas sem interferir no bom relacionamento das pessoas. Por isso é que eu tive cuidado ao início. A polícia não é mais uma questão política do que propriamente desportiva. Vamos agora à parte desportiva. Vamos analisar por tabela. Os campeonatos que estão aqui inseridos neste nosso painel. Começamos pela Primeira Liga. Vamos fazer então um caminho descendente até ao Campeonato de Portugal. Na Primeira Liga, resultados deste fim de semana: Portimonense 1, Arouca 2. Famalicão 1, Sporting Clube Portugal não se realizou.
Porto 0, Rio Ave 0, Chaves 1, Farense 1, Vizela 0, Vitória de Guimarães 1, Benfica 3, Gil Vicente 0, Sporting Braga 1, Moreirense 0 e começa daqui a pouco Casa Pia Boa Vista. O Benfica é líder à condição com 51 pontos, com o Sporting com 49 menos um jogo, sexto Bloco Porto com 45, quarto Sporting Braga com 40, quinto Vitória de Guimarães com 39, sexto Moreirense com 32, sétimo Farense com 25, os mesmos de Arouca, nono Famalicão e Gil Vicente com 22 pontos, décimo primeiro Portimonense e Estoril com 21, décimo terceiro Boa Vista com 20, décimo quarto Casa Pia com 19, décimo quinto Rio Ave e Estão Amadora com 18, Chaves é o 17º com 14 e Vizela é o Lanterna Vermelha com 13 pontos. Xavier, temos de fazer hoje uma análise um bocadinho mais geral, até porque já não temos programa há algum tempo, é mais uma pontualização de como é que está o campeonato, como é que estão as equipas, quer na zona de subida, quer na zona de descida, e apelo um bocadinho à vossa capacidade de síntese para cada uma das análises. Começamos por ti. Ora, o campeonato, obviamente que esta não realização do jogo do Sporting interferiu na classificação, como é óbvio. O Sporting não ter jogado e provavelmente não ter ganho o seu jogo, não quer dizer que não perdesse pontos em Famalicão, pelo menos acreditava que o Famalicão jogasse um bocadinho melhor que o Casa Pia, mas tenho a certeza absoluta que o Sporting, como está a jogar, o futebol que está a praticar, a confiança que tem, penso que com mais dificuldade ou menos dificuldade acabaria por ganhar o jogo em Famalicão e vem de facto colocar aqui um desvirtuar de classificação, porque o Benfica, apesar de estar relativamente melhor do que esteve há umas semanas atrás, não era expectável que nesta jornada passasse para primeiro como passou à condição. O Porto está melhor, isto pode parecer um bocado esquisito de ouvir, mas é a realidade. Eu acho que o Porto pós-Bessa é um Porto diferente, é um Porto melhor, é um Porto com muito mais dinâmica. 4-0, resultado justo no sábado, pelas minhas contas, 4-0. O Porto não marcou, mas houve golos que foram invalidados, portanto o Porto fez um excelente jogo. A mudança tática do treinador, que como diz aliás vezes o presidente Rodrigo, que é um bocado mal amado e bem amado no Porto, uns gostam, outros não gostam. Eu continuo a achar que ele é, a seguir, pelo menos a seguir ao presidente do Porto, é capaz de ser uma das maiores figuras da história do Porto, porque retirou o Porto de uma catástrofe desportiva dos últimos 5 anos que poderia ter sido, não fosse o Sérgio Conceição a operar autênticos milagres. Basta ver alguns jogadores que compõem o plantel do Porto, que a dificuldade que o Porto tem. O Porto teve que inscrever um central à meia-noite menos 5 quase para conseguir ter um central no mercado, que nem dinheiro tinha para comprar um central. E estas dificuldades que o Sérgio Conceição vai tendo ano após ano, nós olhamos para o Porto está muito melhor. O Porto vinha de uns excelentes resultados, de jogos convincentes, a jogar bom futebol. Eu acho que a maior vantagem que o Porto teve foi a ida do Taremi para a CAN. Melhorou muito o Porto, porque soltou um sistema tático diferente no Porto. O Porto tem jogadores muito criativos, o PP, o Francisco Conceição e o Galeno dão muita criatividade ao Porto. O Evanilson está a marcar golos. Tem 2 bons médios. O miúdo do Barcelona está a mostrar porque é que tem escola de Barcelona. De facto é um jogador que está a começar a aparecer. O Varela é um grande jogador. Portanto, eu acho que o Porto vai ter ainda uma palavra a dizer no campeonato. Sinceramente, não são estes 2 pontos que vão, enganem-se benfiquistas e sportinguistas se pensam que o Porto vai atirar a toalha, só não vai. O Porto vai voltar a aparecer. Acho que o Braga com o Guimarães está ali numa situação. O Braga não deverá sair muito da posição onde está. Parabéns ao Álvaro Pacheco, continua a fazer um trabalho vai ultrapassar o Braga, excepcional no Guimarães. Oxalá que não ganhe no domingo, perca o Álvaro Pacheco, mas a partir de domingo, claro, a partir de domingo, se houver jogo, que eu acho que este é o jogo que mais polícia vai ter que ter, sinceramente. Houve um Vitória-Benfica, já lá havia alguns, não é fácil, e estou curioso por perceber o resultado de hoje, porque eu aqui há uns 15 dias, 3 semanas, falei que o Casa Pia era um grande candidato à descida de divisão. Estou curioso para ver a reação do Casa Pia depois do amasso que levou em Alvalade, para perceber se de facto teremos alguém que dê esperança aos 2 últimos, cada vez mais últimos, os Chaves e o Vizela, porque se não aparecer aí uns clubes com menor forma, o Vizela e os Chaves estão condenados. A análise ao momento do campeonato. O
Benfica está bem, não tem culpa do que eventualmente possa acontecer ao Sporting. É evidente que influenciou, porque uma coisa é o Benfica entrar e os jogadores do Benfica entrar em campo. Se ganharmos, vamos para primeiro. Outra coisa é entrar em campo e depois do Sporting ter ganho, se entrarmos, vamos continuar em segundo. Portanto, isso influenciou. É evidente que o Sporting podia não ter ganho em Famalicão e a situação ainda era mais vantajosa para o Benfica, e aí está a especulação que é fértil o desporto e o futebol em particular, mas o Benfica está bem, está melhor. Não, há muitos jogos atrás, porque no último jogo em casa o Benfica tremeu das pernas, foi com o Rio Ave e a coisa foi complicada como o caraças e teve que haver influências estranhas para que as coisas corressem bem para o Benfica, que é isso que o Benfica tem feito. Com estas contratações, com este dinheiro a rodos gasto pelo atual presidente do Benfica, que nesse aspecto não falta dinheiro na Luz, é evidente que o Benfica é um sério candidato a vencer o campeonato, até porque não é só gastar dinheiro que se ganha campeonatos, mas se gastar dinheiro e se contratar bons jogadores, parece-me que é isso que o Benfica fez, e ainda por cima, a melhor contratação do Benfica chama-se qualquer coisa Cabral, como é que é? Artur Cabral. Artur Cabral foi a melhor contratação do Benfica em janeiro, portanto o Benfica está como peixe na água. E os polícias ainda interferir no campeonato e no Sporting, porque depois de ganhar 8-0 é melhor que o Sporting pare um bocadinho, porque essa do Casa Pia ser muito fraco, é muito fraco porque o Sporting tem que jogar 4 vezes mais do que os outros. Já disse isto aqui, o Sporting tem que jogar, para ser campeão tem que jogar 4 vezes mais que o Benfica, e que o Porto, que se jogar 2 vezes mais, perde campeonato. Então o Benfica jogou 4 vezes menos quanto ao Casa Pia em casa. Ou jogar 4 vezes mais. Casa Pia na Luz correu. Deixa-me só acabar o meu assunto. Ok. O Sporting, ao jogar sempre 4 vezes mais para ser campeão, e está no caminho certo para isso, aparece-lhe o Casa Pia e leva 8. Portanto, não é o Casa Pia que é fraco, é que o Sporting está a jogar 4 vezes mais. E ao jogar 4 vezes mais, de vez em quando aparece um Casa Pia e leva 8. Se aparecesse um Famalicão a jogar 4 vezes mais, era se calhar 5. O Sporting jogou 4 vezes mais contra o Braga e infelizmente não entrou nenhuma. O Sporting às jogou vezes 2 vezes mais quanto ao Braga. 4? Não, 2 vezes. 5-0 o Sporting Braga, na minha opinião. Não, jogou 2 vezes mais quanto ao Braga e não ganhou. É isso. Isto bem comprovar a minha teoria e a minha tese. Que é preciso jogar 4 vezes. Jogar 4 vezes. Joga-se 2 vezes mais e não chega. Jogou 3 vezes mais com o Benfica no Estado da Luz e perdeu. Chegou. Portanto, acho que isto tem os acontecimentos no futebol e nomeadamente no Sporting, permite-me continuar a achar que eu tenho razão mesmo sendo uma estupidez. Vamos ouvir. Portanto, muito rápido. O Porto. Você queria ficar por aqui pelo Sporting? Não, o Porto é o Porto. Sabem qual é a minha opinião sobre o treinador? Acho que o Porto não está assim melhor. O Porto não tem hipótese este ano. Não tem equipa. Isto vai ser uma confusão no Porto estes próximos 2 meses. Não sei, eu se calhar há um ano atrás dizia que o Sérgio Conceição ia dar um beijinho na testa ao Presidente na apresentação da candidatura, já ganhou as eleições. Agora não sei, porque os portistas não gostam do Sérgio Conceição. E passaram por aqui portistas que eu percebia que eu gostava mais do Sérgio Conceição do que eles. Portanto, aqui 2, vamos já ver. Não gostam do Sérgio Conceição. Para mim Estes 2 gostam. é o treinador certo. É o treinador certo no clube certo. É o treinador certo do clube certo, mas não acredito. Rodrigo, peço desculpa, mais uma vez estás em desvantagem. 2 portistas, 2 sportingistas. É verdade. Hoje fiquei aqui sozinho. Mas não acredito que o Sérgio Conceição, que já fez muitos milagres no Porto, consiga fazer este de agora dar a volta a isto tudo, o Benfica a jogar como está, o Sport a jogar como está, e que consiga ainda ser. Vai dar luta, Presidente. E recebe os 2 do Dragão. Cuidado. Poderá mais estragar, se calhar, vai ser muito do que. O Braga, eu acreditava que o Braga seria ultrapassado pelo Vitória se o Vitória tivesse uma grande equipa.
o treinador do Vitória está a fazer, se calhar, o que pode e o que não pode para manter ali o Vitória no lugar que está e ali sempre a morder os calcanhares ao Braga. O Braga tem uma equipa à beira da de Vitória Muito mais forte. Sim. uma dúzia de vezes Sem dúvida. melhor do que tem leque de jogadores que o Vitória não tem. Ponto do Braga. Sim, mas acho que isso E depois... o que eu acho é que o Braga vai passar, o Guimarães vai passar o Braga. Pronto. Depois o resto vou falar do Arouca, do vizinho nosso, que nós temos todos a mania, e eu combato sempre isso enquanto presidente de Feirense, de que acharmos que os nossos vizinhos, e são todos uma cambada de burros, os inteligentes estão todos no centro da feira. E o Arouca está a provar de que, e eles é que são os inteligentes, e outros que estão aí a despontar, também há muito trabalho e bom trabalho, e também são inteligentes. Sim. E que começa a ter dúvidas aonde é que estão os burros. Temos de ser um bocadinho mais breves. Não, eu vou ser rápido, portanto, enfim, e falar dos três grandes, e de facto concordo com o Rodrigo, o Sporting neste ano está a jogar muito melhor, tem uma belíssima equipa, tem, na minha opinião, o melhor treinador da Europa. Falando do Benfica, acho que o Benfica, portanto, enfim, tem de facto muito dinheiro, está ainda a ajustar-se, mas tem os mesmos problemas que tinha quando lá jogava o Grimaldo, que era o melhor jogador do Benfica, e aí sim, os benfiquistas não gostavam do Grimaldo, enfim. Tem os mesmos problemas, portanto, a nível de mentalidade do Benfica, começando um a ficar chateado, o outro a ficar triste, aquilo descanda. O Porto, de facto, não tem a melhor equipa do mundo, mas também tem o melhor treinador português. E o que é que acontece? A conjugação, portanto, do melhor treinador português com o melhor presidente do mundo faz sonhar os adeptos de Porto. Eu não deito a toalha ao chão. Estou como o Xavier. Nós somos Porto. Misa Teixeira, estás acompanhado. O Albuquerque está a ouvir o programa. Um abraço. Já disse aqui, atenção. Viva o Benfica. Portanto, Um abraço. Está 2-2-2. Desculpe, já terminou? Não, é só para reafirmar de que o Álvaro Pacheco é de facto, a seguir ao Sérgio Conceição, portanto, e ao Rubem Amorim, o melhor treinador para mim, porque de facto é um homem extraordinário e o Vitória de Guimarães está a construir uma equipa tremenda de miúdos, portanto, que vieram da equipa B. Um belíssimo trabalho e aproveitaram de facto o melhor treinador para aquela equipa. E eu estou convicto firmemente de que o Vitória de Guimarães vai apanhar o Braga já este ano. Mas é o que eu acho. E entretanto, para o Arouca, estou plenamente de acordo, porque tive o prazer de ser campeão no Arouca. Imaginem o que é o futebol, para eu falar, portanto, do Arouca, de um clube da trabalho minha... dos seus dirigentes há muito tempo a esta parte. Fantástico, de facto, uma terra... Estão de parabéns. Estão de parabéns mesmo. Que o Arouca ganhe na próxima jornada. Não, deixa passar o mal. Com quem é? Olha, eu eu fui ver o Arouca ao Porto. Eu fui ver o Arouca ao Porto. Sim. Eu também lá estava. Vai acabar à meia-noite desta vez. Olha, eu sem dúvida, portanto, eu considero, na minha humilde opinião, que para mim este ano, de facto, o Sporting tem sido a equipa mais capaz e, no meu entender, mais forte. Agora, acho que o Benfica também tem uma equipa fortíssima. Há aqui o Porto que eu nunca percebi bem, aliás, eu desde que começou, e vamos, se não me engano, na 20ª jornada, e há uma coisa que eu ainda não percebi, mesmo de gente do futebol a comentar o Porto, porque eu vejo toda uma série de diagnósticos que têm vindo a fazer ao Futebol Clube Porto, nomeadamente, e é todos de volta do envelhecimento dos seus centrais, da sua falta de centrais,
de uma má aposta nos centrais, e vejo tudo isto, a discussão do Porto e o fracasso, não é um fracasso porque isto ainda temos campeonato, mas esta menor capacidade do Porto em relação aos outros dois, tudo muito de volta da defesa e da falta de centrais e da idade dos centrais e a aposta, e os 20 milhões do central que não funcionou e por aí fora. A questão que eu queria levantar, e eu não quero dar a minha opinião, mas quero levantar esta questão para quem nos ouça possa pensar um pouco. O Porto tem 13 golos sofridos. É a segunda melhor defesa do campeonato. Marcados, tem 33. O Aroca, que estávamos a falar, tem 32. Há meia dúzia de equipas espalhadas O Estoril tem 34, o Vicente tem 30. Há meia dúzia de equipas espalhadas pela classificação que têm 30 e tal golos marcados, tantos como o Porto. Agora, em termos defensivos, o Porto tem 12 ou 13 golos marcados. É a segunda... sofridos, exato. É a segunda melhor defesa do campeonato. A melhor defesa é o Benfica com 12 golos sofridos. Exatamente. Exatamente. E é isto que eu ainda não percebi. Mas estou farto de ver a comunicação social a alimentar esta novela. Nos jornais, na televisão, na rádio. Epá, e depois venderam o Taremi, não sei o quê, porque de facto o que correu mal foi o central que se comprou ao Braga e o Pepe que já está velhote e não sei o quê. E estamos a falar da segunda melhor defesa do campeonato e do ataque, tem 33 golos marcados com meia dúzia de equipas da primeira divisão, o Estoril, o Aroca, o Gil Vicente. E esses números de melhores golos marcados melhorou muito nas últimas 2-3 jornadas, desde o Bessa. 4. O Porto ganhou, marcou aqui muitos golos, à exceção deste último jogo. O Porto vinha numa espiral de bastante produção ofensiva. Esta minha pergunta que eu deixo no ar ainda era pior. Ainda era mais. Agora, não haja dúvidas que para mim, até eu acho que deveríamos virar um pouquinho isso, se calhar mais para o Sporting. Porque de facto o Sporting tem um potencial muito acima da sua concorrência do meio campo para a frente, e onde se tem igualado é a nível defensivo e com a idade também já a pesarem alguns elementos do Sporting, mas sem dúvida nenhuma que se o Sporting realmente tivesse, isto já é a minha opinião muito pessoal, se calhar por ter jogado naquela zona em toda a minha vida, eu acho que se o Sporting com 2 ou 3 soluções ali atrás, eu penso que o Sporting seria... O Sporting, se tivesse o guarda-redes do Porto, tinha 10 golos sofridos no campeonato. Ou 9. Atenção, os números do Porto são grandes. O Porto tem um guarda-redes. O Porto tem guarda-redes do outro mundo. É um grande guarda-redes. Isso ajuda muito a esses números. Não concordo. Uma equipa de futebol vale pelos avançados, pelos médios. Não tem dinheiro, teve que contratar um central ao minuto menos 5. Não tem dinheiro, custou milhões de euros. O Sport não tem dinheiro, comprava uns 800 mil euros como o Sport comprou. E já comprava mais cedo. Uma equipa que compra um central por 9 milhões de euros não tem dinheiro. Não tem dinheiro, o Sport comprou um por 800 mil euros. Deixa-me corrigi-lo. O Porto comprou um jogador que vai custar 9 milhões se for pagos. Se não for pago, olha, o Ivan Jaime neste momento é um jogador barato no Porto. Eles não pagam. É preciso bom. Não vamos ter para terminar. Eu penso que, pronto, para terminar, é exatamente isso que eu penso. Penso que o Sporting, neste momento, até à data, e com outro reforço mais de cariz defensivo, penso que, e como foi dito, também é a minha opinião, o Sporting com um guarda-redes diferente, ou com um guarda-redes parecido com alguns da concorrência, na minha opinião, provavelmente seria neste momento o primeiro isolado. Esta é a minha opinião, mas é sem dúvida nenhuma. Mesmo com menos um jogo. Sim. Olha, eu não sei se não foi
também um bocadinho a pedido do Sporting no último jogo não jogar, porque eles precisavam descansar um bocadinho, porque eles têm agora no mês de fevereiro muitos jogos, nomeadamente a Liga dos Campeões, e portanto eu acho que Olha que posso virar contra ti na próxima época. Não, mas não há problema nenhum. Agora, se calhar, o Sporting nem fez muita pressão para haver jogo no último sábado, por causa dos jogos da Liga dos Campeões no mês de mais na Liga dos Campeões. Mas- O Namorinho e o Baradas, eles discutiam para lá no... na Liga Europa. Via-se que eles estavam mesmo portanto, chateados numa vez jogo. Eles estavam ali numa discussão. Não, a verdade é que isto foi brincadeira para o Rodrigo. Mas, efetivamente, esta época é uma época decisiva para os três, sobretudo Porto, Benfica e Sporting, tendo em conta o acesso à Liga dos Campeões da próxima época. E isto é... todas as estruturas, todas as equipas estão sob brasas para alcançar o primeiro resultado, o cima da tabela, porque só essa é que dá direito à Liga dos Campeões, e nós sabemos, à exceção feita eventualmente ao Benfica, tendo em conta a sua grande máquina publicitária dos seus jogadores, que os transfere por várias dezenas de milhões de euros, quer para o Porto, quer para o Sporting, a entrada na Champions é fundamental para o orçamento de um e do outro. Portanto, sobre o momento desportivo, eu acho que os colegas já disseram praticamente tudo. Eu não faço, eu também não tiro a toalha ao chão em relação ao Futebol do Porto. Não endeuso ninguém, nem o Sérgio, nem o Pinto da Costa, nem ninguém. Portanto, para mim, o importante é que eles sirvam o Futebol do Porto e que possam tirar o melhor resultado para o qual são pagos. O Sporting, eu acho que o Sporting teve a mestria de contratar, nomeadamente, 2 jogadores que ajudaram imenso aquela equipa a carburar. Quer o Yulman, quer o Gyökeres, que fazem a diferença, quer no meio-campo, quer na frente de ataque. E, portanto, eu até dou mais importância ao Yulman, que é o que faz verdadeiramente jogar a equipa do Sporting. O Gyökeres é mais visível porque marca golos, porque faz marcar... Só juntar, mas é uma questão de opinião, eu não estou aqui para opinar, mas nota-se alguma falta de Morita agora nesta saída dele para Sim, mas ele já voltou e, portanto... Sim, não, só é um jogador que às vezes não se fala tanto, mas tem uma importância... Tem. E, portanto, acho que o Sporting, muito bem, este scouting de Sporting e buscar o jogador, creio que Alexandre, não foi? Sim. Foi a ponteira. Portanto, é de uma visão, e espero que tenha sucesso, porque o Diomandé vem do Mafra já. É muito importante para estes clubes de menor dimensão poderem vender para os clubes da Primeira Liga. E foi buscar o Cobá ao Estoril, que joga a final da Taça. É muito importante. O scouting do Sporting já é histórico, é sempre muito forte. A formação de jogadores, a identificação de potenciais jogadores. Agora, eu acredito que o meu Porto vai continuar a lutar. Sinceramente, não acho que a disputa neste momento do Futebol do Porto seja para campeão nacional, porque temos que ir buscar pontos ao Benfica e ao Sporting, que estão também em boa forma. Acho que o Sérgio foi finalmente sensato e reorganizou a equipa para com a saída do Taremi para as competições da seleção. Portanto, foi uma oportunidade que ele teve para reorganizar a equipa, e a equipa joga muito melhor. Começou a jogar muito melhor, a animar muito mais o estádio, muito mais os adeptos, e portanto acho que ainda é muito cedo para se encomendar faixas e para se discutir quem vai ficar em terceiro e quarto lugar. Vamos então agora rapidamente à segunda Liga, ainda iremos também ao Campeonato de Portugal, só dizer então nesta altura que já terminou o jogo entre Tondela e Passos Ferreira, empata 1 uma bola, jornada 20, Lânquila Verdense 1, Santa Clara 1, Mafra 1, Belenenses 1, Leiria 1, Porto B 1, Torriense 2, ABS 1, na final 1, Oliveirense 1, o Leixões Nacional foi adiado, Marítimo 3, Benfica B1, o Feirense Académico de Viseu já foi adiado, como falamos, e como disse, o Tondela 1, Passos Ferreira 1. Santa Clara é líder com 43 pontos, segundo ABS com 40, terceiro Nacional com 37, quarto Marítimo com 34, quinto Torriense e Tondela com 30, sétimo Mafra com 29, oitavo Académico de Viseu com 27, nono Benfica B com 26, os mesmos de Passos Ferreira e Porto B, 12º Nafiel com 25, 13º Leiria com 24, 14º Oliveirense com 22, 15º Feirense com 21 pontos, menos um jogo, Lânquila Verdense é 16º com 17 pontos, os mesmos de Leixões, mas Leixões com menos um jogo, e Belenenses já Lanterna Vermelha com 14 pontos. Rodrigo Nunes, Feirense, já falamos aqui, por isso também deixei aqui um bocadinho de lado, mas não há jogo e sem jogar, vê-se aqui um bocadinho aflito pela pressão, não sei se concorda.
Ora bem, nós já falámos sobre isso. Havia duas equipas nos dois últimos lugares que nos pareciam que não teriam condições para passar daí, quer o Belenenses, quer o Vilaverdense. O Belenenses, estávamos com receio do que é que podia acontecer no mercado de inverno, não aconteceu nada de especial. O Belenenses, ou isto alterava tudo, ou o Belenenses acho que está condenado. O Vilaverdense, que eu considero uma boa equipa, eu gosto de ver o Vilaverdense a jogar, sempre que os vejo aprecio a qualidade de jogo. O problema deles é todas as convulsões internas, de não ter os jornados em dia, ser uma confusão, e estar a jogar a 200 km de distância. Joga a maioria dos jogos com os adversários que estão mais perto do estado de Coimbra do que eles. O caso do Feirense, apesar deles até ter ganho o Feirense. Portanto, é uma preocupação o Vilaverdense. Para o Feirense, agora é um jogador com quase 60 anos. Portanto. Sim, mas isso só vem provar realmente que aquilo é uma casa sem dona, aquilo é uma anarquia total, que é que se vai buscar um jogador que nunca jogou futebol. 45 anos, empresário, assim. O Feirense foi buscar Courtney Rome, que foi jogador de futebol durante não sei quantos anos, e foi buscar também uma questão de marketing. Agora isto aqui não faz sentido nenhum. Isto é uma estupidez. Pronto, e o Leixões não consigo saber se o Leixões melhorou ou se piorou com a mudança de treinador. Não jogou, portanto não tenho como definir isso. O Feirense também não jogou, que se o Feirense tivesse ganho, é aquilo que nós também dizemos aqui, uma vitória do Feirense e uma derrota dos que estão abaixo, cria logo aqui um fosso que depois demora muito tempo a ser recuperado na segunda liga. Portanto, o Feirense vai andar até o final do campeonato aqui neste limbo, espero sempre desafogado. São 4 pontos na segunda liga, são muitos pontos, principalmente quando é cá em baixo, porque é mais difícil das equipas ganhar, e quando uma ganha, e se o Feirense tiver essa sorte e essa qualidade para ganhar 1 ou 2 jogos, sai daqui. Nós pensámos nisso também antes do jogo Vila da Franquense. Tivemos aqui 3 jogos: Vila Franquense, Vilaverdense, Oliveirense e Penafiel, onde pensávamos que íamos somar 8 pontos. Somamos um. Pronto, isso cria a situação do Feirense, que é continuar ali aflito. Se tem desses 9 pontos, se tem ganho, já não digo 8, se tem ganho 6, estava a meio da tabela. Mas mesmo com menos um jogo. Estava a 10 pontos ou a 7 pontos do Leixões, da linha d'água, considerando que a linha ficava d'água, tranquilo, claro. Considerando que a linha d'água é o terceiro a contar do fim. E ainda pior, quando eu me preocupa, apesar de achar que isso ia ser um dia de festa, me preocupa se o terceiro da linha d'água pode jogar com um adversário que muito me preocupa, e que gostava bem que ele estivesse no segundo lugar e não no terceiro, para não jogar com o Feirense, já ter subido divisão, porque adoraria para o ano jogar com esse clube. E os da cima, os 4 que estão em cima, serão aqueles que irão lutar entre eles, porque estão sempre à espera de Passos Ferreira, nunca ganha, por isso está fora. Vítor, acreditas que o ano vai jogar contra o Feirense? Quem? O São João de Ver? Não, nós temos que ganhar o próximo jogo e, portanto... Como é que vês neste momento da segunda liga? Não, a segunda liga eu acompanho relativamente pouco, é mais por carinho pelo Feirense. Vejo que estão a tentar fazer o máximo possível para fugir, mas aqueles últimos lugares estão ali muito tremidos. O Leixões com 17, o Feirense com 21. Se o Leixões ganha e o Feirense perde, ficam só 1 ponto de diferença para a linha d'água. Acho que vai ser um final de época bastante desafiante para o Feirense. Todos querem fugir dali, todos querem o quanto antes somar pontos, mas eu acho que é importante, é fundamental ganharem pelo menos 2, 3 jogos seguidos para poder afastar, não só em termos de pontuação, mas também em termos psicológicos, a pressão de descer, porque para o Feirense seria estrondoso pela negativa de descer de divisão, e portanto vejo com alguma preocupação este estado do Feirense, mas também é verdade que estamos o Feirense, e eu também tenho carinho pelo Feirense, a 4 pontos de subir 3 lugares de classificação. Portanto, neste momento eu acho que ainda é muito
tremido. Espero que o Ricardo Sousa e toda a sua equipa possam desenvolver aquilo que for necessário para subir. Diz? Pronto, é uma posição difícil, embora é como disse, já foi dito aqui pelo Presidente também, o Feirense realmente tem jogado e tem ganho. Eu penso que deixava aqui um fosso confortável. Agora, pronto, estando agora nesta incerteza, é lógico que a nível psicológico isto mexe um bocadinho com o grupo de trabalho. Mas eu penso que é possível, até porque eu tenho também acompanhado, mesmo até na televisão, os vários adversários. Eu penso que o Feirense tem todas as condições para levar de vencida esta zona perigosa. Quanto à tabela de cima, eu também acho que há aqui uma incapacidade do Marítimo. Eu pessoalmente pensava que o Marítimo fosse dar mais luta aos restantes. Penso que há aqui a questão nacional que ficou sem jogo também, que pode influenciar. Exatamente. E agora, porque o Marítimo, 34 pontos, pronto, praticamente estamos a 6 pontos, como disse também o Presidente, nesta segunda liga, 6 pontos, 4 pontos, é muito caro, custa muito. muito. Terceiro lugar que joga contra o penúltimo. Exatamente, pronto, há depois a hipótese de numa segunda oportunidade, numa tentativa. Xavier? Ora bem, a descida de divisão, claro que assusta um bocadinho o Feirense, não é? O Feirense não está numa posição confortável. Nós não tivemos programa nas últimas semanas e tínhamos perspectivado aqui que o Feirense, teoricamente, teria um calendário com equipas, pelo menos, próximas à sua classificação. O Feirense vai ao Santa Clara na próxima jornada. Não é um jogo fácil. O Leixões vai jogar... Daí a realização deste jogo era importante. Pois, o Leixões vai jogar... em cima de uma vitória... Claramente, o Leixões... conforto em termos anímicos para o grupo de trabalho. Claro, o Leixões vai jogar ao Benfica B e o Benfica B é um projeto que não se consegue perceber muito bem. De repente vai ganhar o Olival 3-0 e depois perde jogos aparentemente mais acessíveis e perde pontos com equipas mais acessíveis. Eu não sei até que ponto é que por isso é que eu digo, as equipas B neste campeonato para mim não fazem sentido estarem aqui misturadas com isto. Se já existe um campeonato sub-23 é perfeitamente suficiente para que as equipas evoluam os seus atletas, como acontece noutros países. Em outras equipas. Exatamente. Portanto, parece-me que vai ser mas lá está, o Feirense lá está nos SES. O Feirense tem a felicidade de ganhar ao Viseu. Faz 24... É o jogo, não é em Viseu. Sim, desculpa. Se ganha aqui ao Viseu, são 24 pontos. Estava a 2 pontos de Passos Ferreira. É que isto no meio de nós estamos aqui a dizer o Feirense está muito aflito. O Feirense tem ganho este jogo ao Viseu. Não podemos olhar para cima. Não é o olhar para cima, por exemplo. Percebemos que o Feirense podia estar mais... estar a 2 pontos do Passos Ferreira. Estamos muito mais tranquilos. Se estivermos a 4 do Leixões na mesma... O problema mantém. Mas eu tinha sinceramente, apesar de Leixões do novo treinador, é um jogo em que o Nacional da Madeira deve estar a sentir, pois aqui deve estar lá uma guerra na Madeira, não em termos políticos, mas deve estar lá uma guerra na Madeira, porque vai ser entre os dois, sinceramente, a luta pelo terceiro lugar. Eu continuo, apesar do ABS ter perdido, o AVS ter perdido Cotorriense, teve outra vez a jogar com -1. E eu continuo a achar que o AVS e o Santa Clara são os grandes candidatos a ficar nos 2 primeiros lugares. E a luta vai ser entre Nacional e Marítimo. E o Nacional tem aqui uma almofada que, caso ganhasse ou Leixões esta jornada, se tivesse jogado, continuaria com 6 pontos de vantagem sobre o Marítimo, mesmo o Marítimo ganhando o jogo. É que o Nacional, se ganha o jogo, faz os mesmos pontos do AVS. E começa a ser pontos já com algum conforto. E o Nacional da Madeira, nós dizemos assim... O chamado início da época, há sempre aquela equipa que faz umas primeiras voltas inacreditáveis. O Diniz deve-se lembrar disso. O Jesus faz uma equipa incrível, que o Felgueiras fica em quarto na primeira volta e desce nesse ano. O Nacional já não é uma surpresa, o Nacional já é uma certeza. Porque já estamos com jornadas suficientes para perceber que é uma equipa que é claramente candidata a subir. Eu acho que, sinceramente, vai ser uma luta a 2 nos 2 primeiros lugares e a 2 no terceiro e quarto. E a descida, o Feirense vai ter que lutar. Não, eu vou falar muito pouco sobre, portanto, a segunda liga. Vou falar essencialmente, enfim, no Feirense, que é o clube de que eu tenho muito apreço e espero, portanto, que o Feirense se mantenha
porque eu estou convicto que o Lourosa para o ano vai jogar com o Feirense. Portanto, não, Mas em que escalão? Em que escalão? Nos clubes se mantiver. Não, foi só para forçar aqui um bocadinho. Não digo aquilo que tu achas que eu devia dizer. Não digo porque eu digo aquilo que eu sinto. Porque, de facto, o Feirense, portanto, é o clube que representa uma região, quer a gente queira, quer não, a nível político, a nível desportivo. Não vou entrar muito por aí. Mas a nível não, é verdade. O Feirense A nível desportivo, a político representa, a nível desportivo não. De qualquer das maneiras, eu gostava de encontrar como lusitanista. Não, eu só estou a seguir as palavras. Não, é que eu agora fiquei confuso. O Sr. Teixeira está a dizer que a nível político o Feirense representa uma região. É o Feirense. A nível político, o Feirense. Sim. O Feirense representa, não tem a conheço sigla. nenhum político que tenha saído do Feirense e conheço muitos de Lourosa a serem políticos. Não conheço nenhum feirense. Não é esse nível, portanto, está a levar. Ou a tua não política, o que é que queres dizer? Não percebi. Julgava que estava a falar realmente da política, mas não é da política que está a falar. Rodrigo, eu conheço o seu sarcasmo em relação, portanto, eu reconheço de que o senhor é bom nesse aspecto. Agora, estar a dizer de que eu acho de que politicamente, portanto, o Feirense representa, portanto, enfim, o Conselho, não representa, como é evidente. Agora, o Feirense, a nível político, é o clube de que tem melhores condições. Não consigo perceber isso agora, eu não estou a sarcasmo. Já tivemos essa conversa. Não estou. Acho que não vale a pena. A única coisa que eu não concordo consigo é a nível desportivo. É evidente que a nível desportivo você tem que fazer um esforço muito grande, e eu percebo, para conseguir convencer as pessoas de que a nível desportivo o Feirense não representa uma região. Não, é exatamente. A nível político é que eu não estou a perceber. O Feirense tem essa pretensão de querer representar. Essa pretensão? Tem a pretensão de querer. O Lourosa nunca será feirense. Não percebi isso. Então, o Lourosa nunca será, portanto, em Lourosa nunca seremos, portanto, enfim, feirenses a nível desportivo. União de Lamas nunca será feirense a nível desportivo. Eu nunca esperei isso, pelo contrário. Não, mas o senhor é que está a dizer de que o Feirense representa a nível desportivo o Conselho. Não é uma verdade. região. Uma região. Não representa. Não representa. O Feirense representa, e agora vou pôr aqui a minha visão. Não temos tempo para ir ao Portugal. Não, vamos, que nós temos. O único que ganhou este fim de semana foi o São João de Beira, e portanto temos que lá ir. Há que dar importância aos que ganham. Que chegou! Não. O Beira-Mar também chegou, mas eu fui despedido. Mas mais vale não ver. Mas o Feirense representa os seus adeptos e os seus sócios, que estão distribuídos no Conselho e fora do Conselho, mas representa as pessoas em termos que... desportivos, eu estou a falar em não, termos, mas não representa, em termos de clube. Eu estou a falar em termos desportivos. O que é que, para todas as pessoas fora do Conselho da Feira, o Feirense é? É um dos clubes do Conselho de Sabedoria da Feira. Um dos clubes. Um dos. Há mais. Não, mas há mais. Eu tem razão, aspecto, é um dos clubes. Eu nesse aspecto que mas quem representa, quem em qualquer parte do mundo. Rodrigo, só se representa quem for eleito. Não temos tempo hoje para essa conversa. Voltamos para a semana. Quem é que representa? Quem é que representa? Quem ganha mais? O Feirense é um grande clube do Conselho, é um grande clube do Distrito, é um clube respeitado no país, e esse mérito ninguém o tira, mas daí a ser representante de uma região, acho que é um exagero. Vamos então rapidamente puxar mais eclético. Isso, ninguém está fechado. Então vamos ao Campeonato de Portugal. Até porque não temos Liga 3 esta semana, porque começará na próxima semana o ataque à segunda Liga, com o Varzim. Vila Miá 2, Salgueiros 1, Lamelas 1, Vitória B 1, São João de Verde 2, Albeira de Douro 0, Florgrade empatou a 0 com o Marco, Beira-Mar 1, Rebordosa 3, valeu a saída de Miguel Valença do comando do Beira-Mar, Gondomar 1, Paredes 1 e o Valadares Gaia 2, Amarante 1.
O Amarante é líder com 39 pontos, como São João do B com 36, terceiro Rebordosa, Beira-Mar é onde marca 27, sexto Paredes e Vitória B com 26, oitavo Mar com 24, nono Salgueiros com 22, depois abaixo da linha d'água Valadares é décimo com 19, décimo lugar para a Florgrade e para o Lavrador com 18, Florgrade com menos um jogo, Vila Miã é décimo terceiro com 17 e Lamelas com menos um jogo é a Lanterna Vermelha. Vamos rapidamente, Vitor Duarte, aqui a analisar o campeonato. Não, lá está, como disse há bocadinho, foi o São João do B que ganhou, foi um jogo que poderia ser um jogo bastante difícil, porque o Alberdouro não é uma equipa que jogue mal. Nós não fizemos um grande jogo, houve várias oportunidades de golo de parte a parte, mas foi um jogo com muito suor, de muita entrega. Acaba por ser justo a vitória do São João de B e acima de tudo aumentamos a distância para o terceiro lugar, encurtamos a distância para o Amarante. Nós estamos a 3 pontos do Amarante, que está atualmente em primeiro lugar, e estamos com mais 8 pontos que o terceiro, sendo que do terceiro ao sétimo lugar apenas distam 2 ou 3 pontos. Portanto, há ali uma luta acérrima desses vários clubes que estão desde Rebordosa, o Beira-Mar, agora não estou a ver, mas pronto, Paredes. são Paredes, e portanto É é uma luta acérrima, E Vitória porque estão ali 2, 3 pontos de diferença, até ao quinto só se separa um ponto, há 3 equipas com 27 pontos, há 2 equipas com 26 pontos, a memória não me falha, e portanto em 5 equipas 1 ponto apenas de diferença, e isto diz bem da competitividade que existe dentro destas equipas. Vão todos lutar para o terceiro lugar, porque eu creio que o primeiro e o segundo lugar estão basicamente entregues com estes resultados este fim de semana. Dinis. Olha, eu penso que o Beira-Mar, com este resultado em casa, e porque de facto alguma esperança que podia ter chegado lá, embora O São João de B já garantiu a manutenção na semana passada. Foi Sim, é verdade. Garantimos na semana Não passada. estiveste cá a semana passada só para dar essa informação, que era o objetivo do Vitor. O objetivo Não estiveste do cá São só João de para dar Ver- essa novidade. O objetivo do São João de Ver desde a primeira Por hora acaso vi as redes sociais, era a manutenção. hilariante. E, portanto, Eu- conseguimos a semana passada. Desculpa, Eu era só para dar essa informação. Eu só discordo um bocadinho de um pequeno pormenor ali do Vítor, que é relativamente ao tal equilíbrio, porque eu penso que já houve uma fase neste campeonato e nesta série que de facto esse equilíbrio existiu durante muito tempo, mas agora, muito honestamente, começa a cavar um fosso, quer nos lugares cimeiros, quer também cá para baixo. E isso noutras Sim, alturas. eu falei no equilíbrio para o terceiro lugar, Diniz. Mas é que Para o terceiro lugar não dá nada. Não Dá, claro que dá. É melhor ficar em terceiro do que em quinto ou em sexto. E portanto, mas em 5 equipas haver apenas 1 ponto de diferença. Mas repara bem, o São João de Ver numa semana garante a manutenção, noutra semana já está a subir. Não, porque os clubes adversários do João de Ver perderam pontos este fim de semana e portanto faltam 9 jogos. Se a memória também não me falha. E portanto, nós continuamos, nós São João de Ver, nós em 15. Faltam 8 jogos. 8 jogos. Em 15 pontos possíveis nós ganhamos 11, nós em 5 jogos marcamos 5 golos e sofremos 0, e portanto isto não sendo espetacular e de um momento para o outro podendo a coisa virar, porque ninguém está livre, o futebol é muito fértil em colapsos de equipas. A verdade é que 8 pontos a 8 pontos do final do campeonato, 8 jogos e com mais 8 pontos do que o terceiro lugar, eu acho que é muito difícil. 9 pontos, não são 9 pontos. São 8 36 jogos, 9 pontos. Nós temos 9 pontos. Nós temos 9 pontos. 9 pontos. Portanto, acho que é São 3 jornadas quase de avanço. portanto, na combinação de Impossível. resultados, é verdade que é espetacular numa semana garantir a manutenção e na semana seguinte quase que fechar o segundo lugar. Não, eu só tenho pena, pronto, eu tive a oportunidade de o dizer aqui noutras alturas, eu penso que tudo isto que aconteceu neste campeonato e concretamente no Beira-Mar, eu senti que havia alguma
previsibilidade, aliás, eu cheguei a falar nisso. Eu só acho que o Beira-Mar pecou num pormenor, foi no timing. Houve aqui uma altura para tomar este tipo de decisão que tomou agora. Houve uma altura do campeonato que eu penso que chegamos a falar aqui, em que ele ia parar 3 jogos por causa das seleções, em que eu tive a oportunidade de dizer, porque eu sentia que havia um desagrado, que havia um conjunto de situações e eu achava que aquele seria o time para tomar agora esta atitude eu penso que não é producente. Poderá preparar a próxima época. Mesmo assim, eu penso que acho que provavelmente agora neste estado de espírito provavelmente teria muito melhor resultado até agora com a continuidade do treinador, mas isto é uma opinião muito pessoal, como é lógico. O América semana passada lançou a ideia para debate de tu poderes ser convidado a integrar a estrutura técnica do Beira-Mar devido ao teu conhecimento, ao teu saber, e podes tem ajudar informação o Beira-Mar, para isso. E portanto o América lançou essa ideia a semana passada de tu poderes integrar a estrutura do Beira-Mar. O American Off disse-me isso e eu disse e vou dizer aqui. Ainda bem que não te contrataram. Para passar a bola para o América. Eu de facto ligaram-me para outras situações e para participar noutras situações, não do Beira-Mar, mas de outros clubes na altura. Mas pronto, é um dado. Não, mas ainda bem. Mas vai saber que a influência política não é. Mas esta é a política. Relacionado com o campeonato de Portugal, eu curiosamente na brincadeira e continuo, portanto, enfim, quando falo nisso a brincar, meio a sério, eu disse que este era o ano do Sejam de Ver, primeiro do Lourosa, do Sejam de Ver e do União de Lamas. O que é que eu disse? São dois jantares. Que nós íamos subir os 3, o Lourosa, o Sejam de Ver e o União de Lamas. Logo no início dos campeonatos do Feirense, desejei muito de que ficasse, portanto, aliás, até convidei, penso que cheguei a dizer ao Presidente, é pena eu não poder estender, e o senhor disse, não, para subir nem pensar e tal, mas pelo menos, exatamente para que o Feirense fique na segunda liga, que é para esperar exatamente pelos representantes de Lourosa, de São João de Ver e de Lamas, a subida natural para engrandecer o Concelho de Santa Maria da Feira. E é nesse sentido que eu digo que o Feirense, de facto, pronto, a nível político, porque eu sou feirense com muito orgulho, nasci, portanto, em Lourosa, sou português porque nasci em Lourosa, sou da Feira do Distrito de Aveiro e sou português. Percebe? Só por isso. E é nesse sentido que eu falei a nível político, para que isto fique bem claro, para que fique claro. Para terminar, Xavier, rapidamente. Olha, a minha costelazinha de Sejam de Ver, como é óbvio, vivi em Sejam de Ver, sou meio malapeiro. O Vítor pode ficar descansado que ela não entra. Está lá. Ele teve um diretor no Cesarense, não percebia nada de futebol na altura, era um burrinho que andava para ali, que não percebia nada de bola, e eu olhava para aqueles treinos e dizia assim, este gato, como é que é possível um gato deste estar aqui perdido? Felizmente o Canelas, na altura, teve visão, e não é só criticar o Canelas teve a visão de pegar nele, e ele foi um dos grandes guarda-redes da Liga 3, No São João de Ver tenho tido feedback, tenho tido um trabalho fantástico, é um grande guarda-redes, é um grande amigo meu, o Rafael Melo, mando-lhe um abraço porque é um grande guarda-redes e é um bom balneário, é um bom miúdo. Vocês perdoem-me. E pá, já que o São João de Ver suba, vocês perdoem-me. Tenho uma costelazinha malapeira. O Beira-Mar, perdoem-me um pormenor, o Beira-Mar, com gente na direção com alguma experiência de dirigismo, digo isto no bom sentido, no bom sentido, não quer dizer que os atuais dirigentes que lá estejam não tenham qualidade, a questão é que não têm experiência do futebol, dos bastidores de futebol, mas por exemplo eu tenho aqui à minha frente o Presidente Rodrigo Nunes, alguém com alguma experiência parecida com esta, eu garanto-vos,
eu garanto-vos, com o plantel que o Beira-Mar tinha, com as infraestruturas que o Beira-Mar tem, com a cidade que o Beira-Mar tem e com a gente que o Beira-Mar tem e a massa associativa, teria subido claramente nesta divisão. Não teria Rodrigo Nunes. Não fala. Desculpe, sim, tem que falar, desculpe. Tem que falar. Tem que falar, desculpe. Você queria ir embora, já foi para Ele os está com o finais. receio de descer para a Liga 3 através do Lourosa que o manda cá para baixo, porque eu acho que o Lourosa vai ficar nos primeiros 3 lugares agora na Liga. Vai subir direto. E portanto, Vamos eu diria que pelo menos 3. Portanto, o Rodrigo tem medo que o Feirense venha disputar com o Lourosa e depois que o venha jogar a São João de Ver, que como é histórico, normalmente perde em São João de Ver. Portanto, o Rodrigo não quer isso. Vocês não deixam de terminar o programa hoje. Você hoje está a ser. Até estou a gostar, por uma razão muito simples. Eu não tenho medo absolutamente de descer de divisão e jogar com o São João de Ver. É casa Contrário do cheia. que diz o Vítor, É não- casa eu cheia não me da lembro merda. de perder com o São João de Ver. É só. Eu joguei 2 vezes contra o São João de Ver. outra. Uma vez, o meu treinador fez 2, estávamos a empatar em casa com o São João de Ver, 2-0, o meu treinador fez 2 substituições aos 89 minutos. E eu, durante a semana, perguntei ao meu treinador o porquê, contra o São João de Ver, a empatar em casa, precisávamos de ganhar, e faz 2 substituições aos 89 minutos. É para empatar tempo, para empatar com o São João de Ver. E foi mais ou menos isso que ele me disse. Vendo o jogo como estava a ver, que estava com medo que o São João de Ver ganhasse. Claro. Pronto, teve mais uma semana no Feirense. Pronto. Teve mais uma semana no Feirense. E não lhe E aconteceu acabou ir como embora. treinador. Ó, E ó, acabou Rodrigo. como treinador. E Andou ainda ali mais não um ano ou foi. 2 e desapareceu. E não foi como porque não faz o sentido clube. nenhum. Fomos depois jogar a São João de Ver e ganhámos em São João de Ver. Foi as vezes que eu me recordo. É as vezes que me recordo. O Vítor está a falar do torneio da feira. O O Rodrigo torneio da tem feira se calhar memória São João de Ver. O Rodrigo tem memória curta. Quando eu era Tem que presidente, ver os falava últimos com o meu 10 treinador e com os meus jogadores para deixar ganhar os clubes do Conselho. Tem que ver os últimos 10 jogos disputados com o São João de Ver. E depois falamos. Estes últimos são os 2 últimos. Os 10, para ver quem ganha mais Acima vezes. já para as notas disso? finais. Lembro. Você é mais novo do que eu, cara. Pois, claro, por isso é que eu lembro. Como é que é mais novo do que eu e lembro? Eu vou à internet. Eu não me lembro de jogar mais nenhuma vez com o São João de Vamos Ver. fechar. Não me lembro mais nenhuma vez. Portanto, eu não tenho medo nenhum em que o Feirense jogue com o São João de Ver. Pelo contrário, será sempre um prazer enorme. Desejamos todos que o Feirense Será se sempre mantenha um na segunda prazer liga. enorme. Como é Será óbvio. sempre um prazer enorme. Ao contrário do que as pessoas pensam, porque as pessoas às vezes, e principalmente o pessoal de Lourosa que está mais perto do Feirense, quando eu digo isto, acham que eu estou a ser sarcástico. Que eu estou a dizer isto a gozar com as pessoas. Não, para mim era um prazer enorme jogar contra o São João de Ver, contra o Lourosa, contra os clubes todos do Na Conselho, segunda mas liga. se possível na primeira. Ou isso, é claro. Portanto, o Feirense, para jogar com o Lourosa ou com o São João de Ver, tem que descer 2 ou 3 patamares. Eu não quero isso. É evidente que eu não quero isso. Agora, Nenhum quer. O Nenhum de nós quer. Lourosa e o São João de Ver, que são os que estão mais próximos, chegar ao patamar do Feirense para jogar com o Feirense, para mim, muito sinceramente, era espetacular. Porque se estando lá o São João de Ver e o Lourosa não estão outros. Mas aí estamos Portanto, todos os de acordo. adversários, Todos os de adversários. Agora, Não há sarcasmo nenhum aí. eu acompanho como acompanho a terceira liga, acompanho também o Campeonato de Portugal e por aquilo que eu me apercebo, ou que me tenho apercebido, o São João de Ver esteve sempre nos 2 primeiros lugares. Eu sempre que vejo a classificação, os resultados e tal, e ele está lá sempre. Portanto, acho que é um sério candidato a ir à fase final, que não sei como é que vai ser disputada a fase final. Bem, os 2 primeiros da Série A junto com os 2 primeiros da Série B começam um campeonato a 4. E o São João de Ver, da Série B, tem mais possibilidades. Normalmente a Série B é sempre mais forte que a Série A. Não sei agora como é. Em teoria. Portanto, e sobe em 2. Só em 2. Portanto, o São João de Ver tem todas as condições para o ano estar na terceira liga. E o Lourosa tem todas as possibilidades, já o disse e tive o cuidado de dizer ao Presidente que o Lourosa, e por aquilo que foi os campeonatos, tem muitas possibilidades, apesar de ele estar receoso, e é normal, na posição que ele está, deve o transmitir, mas acho que o Lourosa tem todas as condições de poder para o ano estar a jogar com o Feirense, e o Feirense não vai descer, isso é claro, não vai subir, como lhe disse, subir era impossível, mas descer também não Mas não tinha... paga o jantar, quer dizer, mesmo que não deixa, não se quer juntar a nós.
todo o gosto, um jantar, se o Lourosa, Temos mais- ou seja, o Lourosa, o Sr. João de Ver e o União de Lama subir. Mas se só subir o Lourosa, pago o jantar na mesma. Ou se só subir o Sr. João de Eu Ver, só vou pago o jantar e vamos na às mesma. notas finais. Pago o jantar na mesma. Ó, Presidente, dos três, aquele que está melhor posicionado para subir a União de Lamas, já agora deixem-me pôr o meu União de Lamas. Notas finais. Notas finais. Notas finais. O clube mais representativo do Conselho começou a época desportiva no ciclismo. No ciclismo ao menos somos. Não, isso é João de Ver. Não, porra. Onde é que existe a escola? É notas As finais. escolas do ciclismo. no Das Conselho notas também. finais. Nem no ciclismo nós somos... Rodrigo, vocês estão a nascer para o ciclismo. a nascer. A nascer. Fomos campeões, Não, ganhámos a volta peço a desculpa. Portugal. Estão a renascer. Estão a pronto, renascer. agora até... Mérito... Não, peço desculpa. Estão a renascer. O São João de Ver, o Sport Clube de São João de Ver, é uma das mais prestigiadas escolas de Mas ciclismo notas finais agora. em Portugal. Agora notas Começou Era só para não cometer uma começou a gafe. época do ciclismo e o Feirense já se portou bem, que conseguiu um segundo lugar na prova de abertura. Vamos agora para a semana à Figueira da Foz competir com os melhores. Vamos à Liga dos Campeões, que o Sport não vai no futebol, mas o Feirense vai no ciclismo. Vamos jogar correr à Liga dos Campeões do ciclismo na Figueira da Foz e na semana a seguir ao Algarve também correr com os melhores. Portanto, o clube de ciclismo que representa o Conselho e toda uma região começou bem a época e espero Para a que semana temos encontro marcado e começamos por aí. Vitor, notas finais. Olha, eu 30 queria, segundos para cada um. eu queria aqui Foi bombardeado hoje. dar um abraço a dois jovens que estão a iniciar a sua atividade como árbitros de futebol, neste caso a Leonor Algaria e o Duarte Pereira, e em nome deles todos os jovens que estão a abraçar a carreira de árbitro. Sabemos que é uma profissão, uma atividade muito, muito difícil, que tem muitos constrangimentos na sua vida pessoal, que é muito exigente, é preciso ser um estofo muito forte. Portanto, dar os parabéns a estes dois jovens, uma menina e um menino, e neles todos aqueles que estão a iniciar a sua formação como árbitros e a desenvolver a sua atividade como árbitros, porque sem árbitros não há futebol. Xavier? Olha, a minha nota final vai para um jogador que foi aqui falado um bocadinho ironicamente, mas vou falar no Artur Cabral. Nós estamos num país que é muito fácil criticar, é muito fácil chamarmos nomes às pessoas, é fácil criar alcunhas a um jogador que chega a Portugal pela primeira vez, pelo menos merece como ser humano ser tratado com respeito. Criarem alcunhas de picanhas e de não sei o que, assim, nós estamos num país latino, é verdade, estamos num país em que o coração está na boca, mas temos de ter algum cuidado às vezes a apelidar, porque eles não deixam de ser seres humanos. O Diniz foi jogador de futebol e sabe disso. Fora do futebol eles são pessoas como nós, e a andarmos aqui a criar este tipo de guerrinhas, acho que é desnecessário, e fico feliz porque ele teve uma atitude infeliz aqui atrasado com os adeptos do Benfica, soube-se reerguer, soube demonstrar o seu potencial, e está a provar que de facto é um jogador e é uma mais-valia para o Benfica, e fico sinceramente muito feliz de ver o Artur Cabral a desfrutar daquilo que ele sabe fazer melhor, que é jogar futebol, e a não ser apelidado até pelos próprios benfiquistas de picanhas. Acho que isso fica mal, e fica a minha nota final para ele pelo que ele está fazendo no Benfica. As minhas notas finais é rápido, portanto é para a direção do Lusitânia de Lourosa, que a semana passada abriu o estádio finalmente, portanto aos velhinhos, portanto, que estão no lar, e eu espero de que seja norma, e de que, eu já falei aqui mais que uma vez, de que além daqueles que estão no lar, há outros velhinhos de Lourosa que são sócios que gostavam muito de ver o estádio do Lusitano de Lourosa aberto para ver os treinos. Diniz, já tiveste nota final, não sei se queres dar... Não, sim, quero dar. Não, quero dar até porque estamos num programa. Não, é dar muito rapidamente, até porque estamos no Campeonato Nacional. Olha, era relativamente ao meu Beira-Mar. A minha nota final é com alguma pena pelo timing. Penso que aquilo que o Beira-Mar fez relativamente à equipa técnica agora, nesta altura de campeonato,
Não penso que seja de todo uma boa aposta. Penso que perdeu o timing na altura em que jogaram as seleções. Penso que aí sim valeria a pena. Acho que agora é um erro de palmatória e se calhar até um erro de principiantes. Obrigado, terminamos o nosso Sintonia de Ataque hoje especial com atenção aos campeonatos nacionais e profissionais. Regressamos amanhã com finais de tarde Sintonia com Reunião em destaque na sua rádio Sintonia.